nesta aula eu vou abordar com vocês como nossas escolhas alimentares impactam na sustentabilidade. É importante eu já começar explicando que o termo sustentabilidade aqui nesta aula será abordado de acordo com os conceitos apresentados pelo Guia Alimentar para a População Brasileira. Nessa publicação do Ministério da Saúde, que vocês encontram facilmente pela internet, a sustentabilidade ela é tratada de uma forma mais holística, mais abrangente. Então, são consideradas diversas dimensões da sustentabilidade, não apenas ambiental, mas também a social, econômica e cultural. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que as escolhas alimentares impactam na sustentabilidade dessa forma mais abrangente. Para começar, eu gostaria de trazer um exercício de reflexão para vocês que estão aí do outro lado da tela. Eu vou mostrar algumas imagens e vocês vão pensar em quem ou o que vocês enxergam por trás dessas imagens que eu trago aqui, tá? Então, a primeira imagem, tenta pensar em quem você enxerga por trás ou o que, qual a primeira palavra que vem à sua mente. Eu não sei se todos sabem, todos que estão assistindo, mas essa fruta é chamada goji berry. Não é uma fruta encontrada, não é uma fruta da nossa região, né? Não é uma fruta brasileira. Ela está sendo bastante comercializada aqui, mas ela não é brasileira. É uma fruta asiática. Talvez alguns de vocês tenham pensado em modismo quando viram essa imagem, porque ela esteve muito associada a um superalimento, né? Muitas pessoas passaram a considerá-la como um superalimento e ela foi amplamente comercializada, tem sido ainda, com a promessa de provocar vários benefícios à saúde, perda de peso, enfim, vários milagres, vamos dizer assim. Aqui eu tenho um outro grupo de alimentos, que na verdade nem deveriam ser chamados alimentos, né? Eles são formulações industriais, são chamados alimentos ultraprocessados, de acordo com essa classificação de alimentos que o Guia Alimentar para a População Brasileira traz. E tenho aqui exemplos de refrigerantes, salgadinhos de pacote, nuggets, biscoitos recheados, macarrão instantâneo e por aí vai. Se vocês pensarem quem está por trás disso, quem que produz, quem que fabrica esse tipo de produto? Eu imagino que vocês já consigam captar, né, perceber, ou ter a imagem de um maquinário preparando esses produtos e quem é responsável pela sua fabricação é a indústria alimentícia, a indústria de alimentos ultraprocessados. Aqui eu já trago uma imagem de alimentos que pertencem à nossa cultura alimentar, né? Então tem a couve, que pode ser uma boa combinação ali com uma feijoada, a banana, que é uma fruta amplamente consumida pelos brasileiros, a gente tem bastante em diversas regiões, chuchu, berinjela, laranja, abacate, tomate, para fazer um bom molho de tomate, uma macarronada, ou para comer com salada, alface, enfim. Alimentos que eu deveria preferencialmente comprar na feira, inclusive, né? De preferência direto do produtor. Então, pensando em quem está por trás desses alimentos aqui que eu trago nessa imagem, são agricultores, né? E boa parte desses alimentos aqui que eu tenho, que são alimentos da nossa cultura alimentar, no Brasil são cultivados por pequenos e médios agricultores, né? Agricultores familiares, aqueles que cultivam alimentos importantíssimos para a nossa saúde, importantíssimos para a nossa alimentação, né? A alimentação calcada na cultura alimentar brasileira. E aqui eu tenho uma outra imagem, a última, para muitos de vocês deve ser bastante familiar, que é um prato da alimentação escolar, né? Prato base aí, arroz e feijão, uma salada e o prato que a gente diria ali de principal, que é a base proteica dele. Bom, quem que está por trás desse prato? Quem que preparou esse prato? A equipe de cozinheiras escolares, né? Muitas vezes ali praticamente invisíveis dentro da cozinha, né? Todas elas com o mesmo uniforme, paramentadas, bastante cobradas pela equipe de nutricionistas,
e pela equipe que trabalha na escola, para que elas sigam todas as regras higiênico-sanitárias, para que elas transformem os alimentos que são enviados pela Coordenadoria de Alimentação Escolar, pelas empresas terceirizadas, em preparações culinárias, né? E aí, muitas vezes, essas cozinheiras ali, que são praticamente invisíveis, a gente acaba não percebendo que cada uma delas tem a sua identidade alimentar, cada uma delas tem a sua cultura, tem a sua história de vida, que deve ser transmitida a partir desse prato que é apresentado para os alunos, né, para os nossos educandos. Bem, e por que eu estou falando de tudo isso? Por que eu estou falando de significados da alimentação, né? O Brasil tem um panorama de escolhas alimentares que é bastante preocupante e que foi reforçado na última pesquisa de orçamentos familiares publicada agora em 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A gente tem uma tendência cada vez maior de consumo de alimentos ultraprocessados, invadindo a nossa rotina alimentar, né, principalmente das crianças também, então não só dos adultos, mas das crianças, dos adolescentes, e uma tendência aí da gente se distanciar das nossas tradições alimentares, né? Então eu trago aqui um exemplo de uma figura que o Guia Alimentar traz, que é a do piquenique, um hábito que a gente sempre teve de praticar a comensalidade, né, de compartilhar as refeições junto à natureza, cada um preparando o seu prato, um faz um bolo, outro faz o suco, outro corta a fruta. E do lado direito da tela eu tenho um piquenique que foi organizado por alunos de uma EMEF, de uma escola, né, de uma EMEF da Dre Capela do Socorro. Se vocês observarem a imagem, eu não tenho alimentos que foram preparados por eles, eu tenho alimentos que são ultraprocessados, tem refrigerante, tem salgadinho, tem biscoito recheado. Então esse é um dos nossos grandes desafios quando a gente fala de alimentação escolar, né, que é resgatar as tradições alimentares, as tradições culturais relacionadas à alimentação desses educandos e dos seus familiares, para que eles se distanciem dos alimentos ultraprocessados que acabam competindo com a comida de verdade. Tá? Bem, por outro lado, a gente tem também um hábito que vai se perdendo aos poucos, que é, por exemplo, o hábito de ir à feira, o hábito de adquirir alimentos frescos, de preferência direto do produtor, né? E, por outro lado, ali uma tendência de adquirir os alimentos em grandes hipermercados, né, grandes supermercados, hipermercados, que trazem não só os hortifrutis, né? Quando a gente vai a um hipermercado, a gente vai ter acesso não só a frutas, verduras e legumes, mas também a uma ampla gama de alimentos ultraprocessados, né? Então, o padrão de consumo da população tem mudado, né? E é algo que deve ser trabalhado também pelas escolas, essa reflexão sobre o nosso padrão de consumo e o que a gente está levando para esses educandos em relação a essas reflexões. E aí o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014 pelo Ministério da Saúde, trouxe um paradigma de alimentação saudável absolutamente inovador, que foi bastante elogiado pelo mundo inteiro, ao dizer que a alimentação adequada e saudável deriva de um sistema alimentar que seja socialmente e ambientalmente sustentável. Então, as nossas escolhas alimentares impactam na cadeia produtiva de alimentos, né? Ao escolher alimentos que são mais saudáveis, que representam a comida de verdade, ali eu tenho alguns exemplos ali no café da manhã, como bolo de milho, uma fruta, o café com leite, cuscuz com a banana, o ovo, a tapioca, o cafezinho. Quando eu faço a escolha desses alimentos, eu estou favorecendo uma cadeia produtiva que não só gera menos impactos ao meio ambiente, aos recursos naturais, como favorece também a inclusão social dos pequenos e médios agricultores, favorece com que eles tenham mais acesso à renda, com que eles tenham melhores condições de produção de alimentos, favorece as relações sociais também, porque é diferente eu comer esses alimentos ali da figura, que pertencem à minha cultura e que eu posso compartilhar com as pessoas, do que eu consumir um alimento ultraprocessado que eu vou comer sozinha,
né? Eu abro um pacotinho, eu como solitariamente, além dele não ser nutricionalmente equilibrado, ele tem uma embalagem, ele gera lixo, gera vários impactos ao meio ambiente, porque a indústria gasta muita água, polui muito, gasta muita energia para produzi-los. Então eu preciso pensar que o que eu escolho vai ter um impacto maior ou menor nessa cadeia produtiva. E o Guia Alimentar traz esse conceito mais ampliado de alimentação saudável, voltado não só para a população fazer escolhas alimentares mais saudáveis, mas também para o governo traçar políticas públicas que priorizem essa cadeia produtiva mais sustentável do ponto de vista social, ambiental e econômico. Tá? Bom, é importante dizer para vocês que o Guia Alimentar ele é formado não só por texto, mas também por imagens. Essas imagens traduzem as suas principais recomendações, então é importante vocês analisá-las, vocês analisarem essas imagens, para que vocês percebam que todos os seus 5 capítulos estão ali expressados nessas ilustrações, que retratam a comensalidade, que retratam até a alimentação escolar. Olha lá a figura do menininho comendo, a alimentação escolar, né? A importância dessa política pública para a promoção da alimentação adequada e saudável do brasileiro, a importância da divisão de tarefas entre os familiares e do envolvimento das crianças nessas tarefas. Tá? Ele é formado por 5 capítulos. O primeiro capítulo é dos princípios, o segundo capítulo é sobre a escolha de alimentos, que traz essa figura que eu vou explicar. O terceiro capítulo é o que fala sobre como combinar alimentos na forma de refeições, e aí ele traz exemplos das principais refeições, né, do café da manhã, o almoço, o jantar, e as pequenas refeições, que são aquelas intermediárias para quem sente necessidade. O quarto capítulo é chamado O Ato de Comer e a Comensalidade. E, por fim, o último capítulo, que é o capítulo 5, fala dos principais obstáculos para uma alimentação adequada e saudável. O guia alimentar é finalizado com os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, que resumem as suas principais recomendações. Aqui nessa figura, que consta no capítulo 2, ela aparece para exemplificar os 3 principais grupos de alimentos que o guia apresenta, que são os alimentos in natura e minimamente processados, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Tem ainda um outro grupo que é o de ingredientes culinários processados, que seria o sal, o açúcar, os óleos, né? Mas aqui ele não é apresentado nessa figura. Bom, então eu tenho ali figurinhas que ilustram exemplos desses grupos. Eu tenho ali no alimento in natura, por exemplo, um abacaxi fresco que eu compro na feira. O alimento processado seria esse in natura, acrescido de um ingrediente culinário. Então, eu pego lá para fazer um abacaxi enlatado, né? Abacaxi em calda. Pego o abacaxi mais o açúcar, mais nada. Esse seria um alimento processado. O alimento ultraprocessado seria, por exemplo, o suco artificial de abacaxi, aquele suco de pozinho, que não tem nada de abacaxi, mas a fotinho lá na embalagem vai estar de um abacaxi fresco, que o marketing para nos convencer que aquele produto é bom. Mas se eu for olhar na lista de ingredientes, que eu preciso analisar a lista de ingredientes para classificar um alimento como ultraprocessado ou não, eu vou perceber que ele tem aromatizantes, vários aditivos químicos, conservantes, açúcar, né? Nomes esquisitos que são esses aditivos químicos, que acabam caracterizando esse produto como uma formulação industrial. Esses são os alimentos ultraprocessados. Se vocês analisarem os rótulos, vocês vão ver nomes estranhos como glutamato monossódico, maltodestrina, acesulfame, né? Nomes que vocês não reconhecem como ingredientes culinários que eu vou ter em casa para preparar uma refeição, por exemplo. Tá? E aí o Guia Alimentar traz nesse capítulo a mensagem para a gente evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, tá? E valorizar o consumo da comida de verdade, que é composta pelos alimentos in natura e minimamente processados, né? São os alimentos que pertencem à nossa cultura alimentar, e usando os processados para preparar
criar receitas culinárias. Então, eu posso usar um alimento processado, como, por exemplo, um atum enlatado, que é o atum fresco acrescido de sal ou de óleo, né? Eu posso usar esse atum para preparar uma torta, para preparar, de repente, uma salada, um macarrão, né? Desde que não seja macarrão instantâneo, né? O macarrão mesmo que eu compro, que é a base de farinha, de ovo, só farinha, com água. E aí eu posso usar para preparar uma receita, por exemplo. Mas é diferente do alimento ultraprocessado que eu vou usar para substituir uma refeição. Então, quando eu compro o macarrão instantâneo, eu estou substituindo a refeição que poderia ter sido feita com macarrão de verdade, ou arroz, feijão e salada. Tá? Então, essa é a principal questão aí, quando a gente pensa no consumo desses alimentos ultraprocessados que deve ser evitado. Bom, então, razões para evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Como eu disse, eles não possuem nada ou quase nada de comida de verdade. Eles têm uma composição nutricional desbalanceada, então eles são ricos em açúcares, em sal, em gorduras muitas vezes. Eles têm aditivos químicos que estão associados a várias doenças. Inclusive, o consumo desses produtos está associado a diversas doenças crônicas, a obesidade, alguns tipos de cânceres, doenças cardiovasculares, né? E eles favorecem o consumo exagerado, porque eles têm realçadores de sabor. Tomando como exemplo a salsicha, se não tivesse na salsicha, se não fossem adicionados esses realçadores de sabor, se a gente consumisse a salsicha só com os ingredientes dela, né, o resto que a indústria usa ali para preparar, a gente não conseguiria, seria intragável. Então, eles adicionam esses aditivos para a gente conseguir consumir e, além disso, você fica meio que viciado naquilo. Né? Então, tem vários exemplos de alimentos que as pessoas abrem o pacote e têm que consumir até o fim. Tá? Então, isso é bastante prejudicial não só para a saúde, mas para a nossa cultura alimentar, para a nossa vida social, tá? Porque eles não favorecem esse comer compartilhado. E também para o meio ambiente, como eu falei para vocês, já que a indústria de alimentos polui bastante. Esses alimentos exigem embalagens, exigem um consumo de água e de energia bastante grande. Tá? Então, são feitos com matérias-primas como soja, milho, que muitas vezes a soja, por exemplo, que é um dos principais insumos desses alimentos, é cultivada com alimento estrangeiro, com muitos agroquímicos, né? Então a gente precisa pensar bastante mesmo no momento de consumi-los com tanta frequência. Razões para priorizar a comida de verdade, nós temos várias. Razões biológicas, então são alimentos nutricionalmente equilibrados, favorecem a nossa saúde, nosso bem-estar. Temos razões culturais. Arroz com feijão conta a nossa história. A feijoada faz parte da nossa história. Quando a gente pensa numa receita de família, né, é um patrimônio que a gente carrega ali no nosso país e na nossa identidade. Temos razões sociais, a comida de verdade aproxima as pessoas, te aproxima daquele que te deu a receita, te aproxima daquele que cultivou esses alimentos, te aproxima daquele para quem você vai presentear, para quem você vai demonstrar carinho preparando aquele alimento, enfim. E temos razões ambientais também, né? Como eu comentei, ao consumir um prato de arroz com feijão, salada, uma fruta de sobremesa, você tem um impacto ambiental ali muito pequeno comparado ao de um alimento ultraprocessado, né? Então, você está favorecendo a preservação ali dos seus recursos naturais do nosso planeta. E para a gente valorizar a comida de verdade, é importante essa aproximação com as nossas tradições culinárias. O Brasil ainda é um país que valoriza bastante as suas tradições culinárias. O prato base, por exemplo, do arroz com feijão ainda é presença marcante na rotina alimentar dos brasileiros. Nós temos ainda uma afeição muito grande pela feijoada, pela galinhada, pelo acarajé na Bahia, né? Mas a gente precisa tomar cuidado porque vários trabalhos aí já vêm demonstrando que a gente tem se distanciado cada vez mais da cozinha e dado espaço para os alimentos ultraprocessados.
E aí eu trago aqui exemplos de 2 países que eram assim também, que estão enfrentando o mesmo problema, né? A França, a Itália. São países que valorizam muito os seus ingredientes. Eu já tive a oportunidade de estar nesses países. E é muito bonito como as pessoas apresentam seus pratos falando dos ingredientes locais. E a gente aqui está num movimento de... quando a gente vai ali no Mercadão, por exemplo, a pessoa que apresenta o alimento para a gente já sai falando, olha, essa fruta é da Turquia, olha, essa maçã é da Argentina. Parece que o brasileiro acaba valorizando mais o marketing, né, do que vem de fora. E a gente precisa valorizar os alimentos que são da nossa região, né? Então a gente tem frutas importantes, frutas saborosas, que podem compor o nosso dia a dia e várias receitas. Então, por que valorizar o que vem de fora? Você acaba interferindo nessa cadeia produtiva, tá? Ali uma frase do lado direito que eu vi num restaurante italiano: comer é uma necessidade, comer inteligentemente é uma arte. A vida é muito breve para comer e beber mal. Então, fica aqui a reflexão. E para sintetizar o conteúdo que eu comentei até agora, eu vou exibir um vídeo da WWF chamado Você Come e Muda o Planeta. Quem é responsável pelo futuro da vida em nosso planeta? Eu, você, sua família, as indústrias, o governo, todos nós. Você já parou para pensar que a sua alimentação é uma escolha capaz de mudar a natureza? Suas atitudes em relação aos alimentos podem e devem fazer a diferença. 7 bilhões de pessoas para comer. Imagine o impacto disso. A produção de alimentos para os seres humanos e animais é uma das atividades que mais utiliza recursos naturais como água, energia, minerais e solo. E se em 2050 seremos mais de 9 bilhões de pessoas, quais os caminhos para aumentar a produção? Desmatar? Exaurir o solo? Usar mais agrotóxicos? Por apenas mais produção, nem sempre bons caminhos são os escolhidos. As pessoas devem deixar de comer? Claro que não. Comer faz parte da vida, das relações sociais e dos nossos momentos de prazer. Mas é importante saber que as decisões que tomamos sobre a nossa alimentação provocam impactos ambientais, sociais e econômicos nas cadeias de produção. Para que o alimento chegue até você, foram usados diversos recursos naturais, mudando constantemente a dinâmica da natureza. Árvores, florestas, animais, rios e terra foram consumidos para dar lugar a lavouras, irrigar e adubar o solo. As escolhas sobre nossa alimentação fazem parte de um contexto maior do que imaginamos. Cada garfada é um ato político, social e ambiental. O que você pode fazer? Mudar a sua atitude. Se informar e encontrar formas de consumir produtos que você conheça a origem. Procurar dar preferência para os alimentos regionais e com certificação ambiental. Evitar o desperdício e buscar dietas mais equilibradas e diversificadas. Exigir alimentos que respeitem a natureza em sua produção. É preciso entender que nós temos sim o poder de influenciar as empresas a tratarem melhor o planeta na hora de produzir nossa comida. A maneira como a produção dos alimentos é feita atualmente pode sim mudar, e depende de cada um de nós. A falta de consciência sobre nossas atitudes pode destruir o planeta. Já pensou nisso? Retornando, gosto muito dessa frase: cada garfada é um ato político. Bom, então quando a gente pensa no contexto da escola, né, no âmbito escolar, é importante que a educação alimentar seja reconhecida como um desafio de todos os atores que nela atuam. Então, a educação alimentar ela não deve ser feita só pelo nutricionista, ela não deve ser feita só pelo professor.
todos que atuam na escola são educadores em alimentação saudável, né? Todos. Então, a equipe de apoio, ali a limpeza, que atua na secretaria, os professores, as cozinheiras escolares, que têm contato direto com os alunos para incentivá-los a experimentar alimentos que muitas vezes eles não têm contato no domicílio, né? A direção e a própria comunidade escolar, né? Então, a comunidade ali do entorno, os familiares, os comerciantes ali do entorno, todos devem apoiar esses educandos a terem uma alimentação mais adequada e saudável. Aqui eu trago do lado esquerdo um exemplo de um registro alimentar de uma educanda de um IMF, que foi um trabalho feito pela CODAI em parceria com a Faculdade de Saúde Pública sobre avaliação nutricional de educandos de IMF. Se vocês repararem no consumo alimentar dela, olha, no café da manhã ela não consumiu nada, entre o café da manhã e o almoço foi salgadinho e suco, a gente não sabe que suco foi esse. No almoço, macarrão e hambúrguer, a gente também não sabe se foi macarrão instantâneo, se foi hambúrguer de verdade ou hambúrguer ultraprocessado. Entre o almoço e o jantar já aparece ali até marca. E depois do jantar também. Eles não colocam como achocolatado, eles colocam como a marca do produto. Então, para vocês separarem que um dos principais desafios, principalmente quando a gente fala do contexto EMEF, é trabalhar o marketing como um obstáculo para a alimentação adequada e saudável. Então, a equipe tem que tomar bastante cuidado para não fazer propaganda de alimentos, para não reforçar as marcas, para fazer com que os alunos valorizem a comida da escola e não esses alimentos ultraprocessados. Porque às vezes a gente percebe no ambiente escolar que o alimento ultraprocessado ele assume um caráter de status social. A gente nota muito isso, é um grande desafio da EMEF. Então, quando o alimento ultraprocessado é levado e substituído pela alimentação escolar, de repente aquele aluno ele é considerado melhor, que tem mais dinheiro, que tem mais poder, que tem mais status, quando ele está sendo prejudicado. Então a gente percebe competição até pelas marcas, olha, o seu refrigerante é melhor que o meu. A gente nota isso na fila ali, para retirar o prato da alimentação escolar. Tá? E dentro ali da cozinha, aquela cozinheira, todo o trabalho que ela teve de transformar os ingredientes em uma preparação culinária e às vezes sendo desvalorizada. Então, um dos principais desafios da EMEF e da escola, das escolas no geral, mas a gente está abordando aqui mais EMEF, é essa aproximação dos educandos com o trabalho das cozinheiras e com a alimentação escolar. Então, garantir uma maior adesão. Então, é fundamental essa valorização da alimentação escolar para estimular um consumo consciente dos educandos, né? Eu trouxe aqui uma foto do Ceci Crucutu, na Adri Capela do Socorro, que é absolutamente intuitivo para eles, essa questão da comensalidade, do comer junto, do valorizar a comida que vem da escola. E aí a gente precisa resgatar nas outras unidades esse tipo de hábito, esse tipo de cultura. Bem, então a alimentação saudável envolve o consumo consciente. Quando eu penso em consumo consciente, eu preciso pensar para além do que se come, mas também o como se come. Então, por exemplo, será que faz sentido eu ofertar alimentos que são in natura e minimamente processados, que vieram da cozinha, que foram preparados pelas cozinheiras em copos descartáveis, por exemplo? Será que eu preciso desse utensílio? Ou será que a forma com que eu distribuo também pode ter, eu distribuo o alimento também pode ter um impacto negativo no meio ambiente? Também pode gerar mais lixo? Quanto tempo leva para o meio ambiente degradar esse copo descartável? Quanto de água é consumida, despendida para produzir esse tipo de material, de energia, enfim. Então eu preciso pensar na forma de distribuição. A escola é um locus, é um espaço de promoção da alimentação adequada e saudável. Então eu preciso reconhecer a escola como um local em que todos devem dar um exemplo nesse quesito. E o grande desafio é aproximar os educandos da cadeia produtiva de alimentos. Então eu trago aqui 2 exemplos de unidades que fizeram isso. Então, uma unidade que trabalha com horta, então envolve os educandos nesse planejamento das atividades da horta, em colheita. A gente tem várias em todas as DREs da cidade.
E na Dreipiranga, uma unidade fez um encontro dos educandos com educadores e agricultores familiares. Então, bananicultores que distribuem para a prefeitura foram contar um pouquinho do trabalho deles no campo para os educandos e para os educadores. É uma forma de valorizar a comida que vem do campo e a comida que vem da escola, né? E também aproximar esses educandos com as atividades na cozinha, fazer com que eles se interessem mais por cozinhar, se interessem mais pela ida à feira, para aprender com o feirante, aprender com o agricultor. Tá? Então, a gente não pode esquecer que a nossa principal mensagem para as crianças, para os jovens e para os pais e familiares, comunidade escolar como um todo, é que comer é um ato político. Ao fazer as minhas escolhas alimentares, eu vou estar favorecendo um sistema alimentar que é mais ou menos prejudicial ao meio ambiente, às relações sociais, à minha cultura alimentar, né? À inclusão social de pessoas que trabalham com alimentação. Então, eu preciso pensar que as minhas escolhas alimentares são determinantes de uma série de processos aí envolvendo a alimentação e que, ao escolher bem os alimentos que eu consumo, eu vou estar, inclusive, exigindo mais de políticas públicas que sejam mais adequadas para a promoção da alimentação adequada e saudável da população. É isso. Espero que vocês tenham gostado.